Bem, esqueci de gravar os itens A, B, C e D. Estamos começando agora no item E. Vamos lá. Vocês podem continuar no chat respondendo, então, tá bom? Lembra sempre de botar o item e a resposta. Isso ficou claro? Até o item D, ficou claro? Ok. Item E, qual o grau desse polinômio? 3. Quantas raízes? 3 raízes. Item F, qual o grau do polinômio? 3. Quantas raízes? 2 raízes. Tá certo? Isso. G, grau e número de raízes. G, grau 3, uma raiz. G. H. H. Grau 3 e uma raiz. Tá? Ok. Isso tá claro para todo mundo? Tá? Eu dei exemplos de polinômios de grau 3 com 2 raízes, com 3 raízes, com uma raiz. Eu dei exemplo de polinômio de grau 3 sem raízes? Não dei exemplo. Depois a gente vai ver por quê. Grau 4. Aqui, olha. Concorda que do I até o N, todos esses polinômios têm grau 4? Todos esses polinômios do item I até o item N têm grau 4? Todo mundo concorda? Vamos ver o número de raízes. Item I. Quantas raízes tem o polinômio do item I? 4. Quantas raízes tem o polinômio do item J? 3. Quantas raízes tem o polinômio do item K? 2. Quantas raízes tem o polinômio do item L? Opa, tem 2 L's aqui. Primeiro L. 2. E do segundo L? Do segundo L, quantos? 1. Quantas raízes tem o polinômio do item M? 1. Quantas raízes tem o polinômio do item N de neném? 0. Tá? Então, com grau 4, eu dei exemplos de polinômios com 4 raízes, 3 raízes, 2 raízes, uma raiz. Tá certo? E 0 raízes, nenhuma. Isso tá claro? Um polinômio, né, como vocês sabem, é um somatório do tipo constante vezes x elevado à natural, não é? Mas para a aula de hoje, que eu preciso avançar bastante com a matéria, essa informação aqui a gente vai precisar, esse teorema. Tá ok? Então, primeiro, vocês entenderam o que está escrito aqui nesse teorema? Entenderam essa forma fatorada, que um polinômio pode ser fatorado nessa forma aqui? Ok. Isso diz o que para a gente? Isso fala sobre o número de raízes desse polinômio. Porque se ele pode ser fatorado dessa forma e ele tem k raízes, né? K é sempre menor que o grau dele, tá certo? Então, um polinômio de grau n, ele tem no máximo n raízes reais. Tá claro? Uma vez que ele pode ser fatorado dessa forma, fica muito fácil da gente entender esse resultado, de que um polinômio de grau n tem no máximo n raízes reais. Tá? Só para ver se vocês entenderam, me dá um polinômio de grau 7 com apenas 3 raízes reais. Podem escrever, por favor, ou me dizer aqui para eu colocar aqui. Então, P, grau 7 com 3 raízes. Vai lá. Me dá um polinômio de grau 7 com 3 raízes. P de x igual
Vamos lá. Me dá um polinômio de grau 7 com 3 raízes reais. Vou botar aqui do TEL. X menos 1. X menos 4. X menos 5 elevado a 5. Então, esse polinômio tem grau 7? Quando você desenvolver esse produto, vai dar um polinômio de grau 2. Vezes um polinômio, esse aqui vai dar um polinômio de grau 5. Um polinômio de grau 2 vezes um polinômio de grau 5. Na hora de você fazer a distributiva, você vai ter uma coisa do tipo constante vezes x elevado a 7. Tá certo? Então, esse é um polinômio de grau 7. Ele tem apenas 3 raízes. Se ele foi fatorado nessa forma, ele é zero se somente C um desses fatores for zero. Então, se x é 1, ou x é 4, ou x é 5. Se somente C. Então, ok. O TEL, né, foi o TEL, que me deu um polinômio de grau 7 com 3 raízes reais. Então, tá aqui. P de x é igual a isso. Ok. Tá. Então, eu pergunto para vocês. Qual é o número máximo de interseções de um polinômio de grau 2 com eixo x? A gente já falou sobre isso. 2. Muito bem. Então, a gente entendeu que um polinômio de grau 2 tem, no máximo, 2 raízes, certo? Então, a raiz de um polinômio são os valores é o valor de x para o qual a imagem é zero. Ou seja, onde é o x do ponto de interseção com o eixo x, tá certo? Então, ótimo. 2. Qual é o número máximo de interseções de um polinômio de grau n com eixo x? N. Isso. Muito bem. Então, o número máximo de interseções de um polinômio de grau n com eixo x, n. Muito bem. Número 4. Qual é o número máximo de interseções de um polinômio de grau 2 com uma reta? Reta não necessariamente horizontal. Uma reta. De compartilhar. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um polinômio de grau 2. Então, P, polinômio de grau 2. R, reta não vertical. Então, existe uma função cuja expressão é R de x da forma o quê? A vezes x mais b, tá certo? Se R é uma reta não vertical. Então, existe um polinômio de grau 1, cujo gráfico é essa reta não vertical. Tá claro? P sendo um polinômio de grau 2, ele é da forma cx ao quadrado mais dx mais d, mais e, certo? Então, se eu tenho um polinômio de grau 2, quando é que ele encontra uma coisa do tipo a vezes x mais b? Quando é que um polinômio, aqui valores de x, p de x é igual a vezes x mais b? Por quê? Preste atenção. Para um polinômio encontrar uma reta, a gente está procurando os valores de x que tem a mesma imagem, quem é x, que tem a mesma imagem pelo P e pelo R. Quem é x? Essa altura aqui é a mesma. Quem é x, está o que P dele, a imagem pelo polinômio P, é igual à imagem pelo polinômio R, né? R de x, que é esse polinômio aqui. Tá claro? Então, para que valores de x isso acontece? São exatamente esses pontos de interseção aqui, tá certo? Mas resolver uma equação desse tipo é equivalente a resolver P de x menos o AX mais B igual a zero. Se esse é um polinômio de grau 2 e esse é um polinômio de grau 1, essa soma aqui é um polinômio de grau? Polinômio de grau?
2. Certo? Então, um polinômio de grau 2 encontra o eixo x, ou seja, tem no máximo 2 raízes. Então, essa equação tem no máximo 2 raízes. Tá certo? Então, isso é equivalente a isso. Então, esse polinômio vai encontrar uma reta no máximo em 2 pontos. Isso tá claro? Tá certo? Agora eu pergunto para vocês. P, ao invés de ser um polinômio de grau 2, é um polinômio de grau N. Agora P é um polinômio de grau N. Vocês estão enxergando esse vermelho aqui? N. E a reta, e R é uma reta não vertical com essa equação aqui. Tá? R de x é igual a x mais B. Resolver P de x é igual a R de x, continua sendo resolver P de x menos R de x igual a 0. Se P tem grau N e R tem grau 1, essa soma tem grau N. Então, esse é um polinômio de grau N e, portanto, tem no máximo N raízes. Então, um polinômio de grau N encontra uma reta não vertical, no máximo em N pontos, certo? Isso. Por que isso é legal? Porque se a gente tem uma coisa desse tipo aqui, olha, uma figura assim. Ah, isso aí é um polinômio de que grau? Bem, eu não posso dizer exatamente, mas eu posso te dizer, ó, se tem 1, 2, 3, 4, 5 interseções, ele não pode ser um polinômio de grau 4. Tá claro? Se eu estou vendo 5 interseções com uma reta, ele é pelo menos um polinômio de grau 5. Isso tá certo? No mínimo, tá? O que seria um exemplo de um polinômio com n maior que 5, com apenas 5 interseções? Um polinômio de grau n maior que 5. Luísa, assim, ó. Vou pegar um polinômio que tem 5 interseções. X menos 1, x menos 2, x menos 3, x menos 4, x menos 5. Esse aqui tem 5 interseções, mas você não consegue ver. Tá, peraí. Tá. Esse polinômio aqui é um polinômio que tem 5 interseções com eixo x. Certo? Mas você vai me falar, mas, professora, esse tem grau 5. É verdade. Você quer um exemplo de um polinômio de grau maior que 5. Então, eu vou fazer isso, ó. 2. Pronto. Esse já é um polinômio que tem grau maior que 5 e apenas 5 raízes. Tá claro? Ou eu poderia fazer vezes x à quarta mais 1. Vezes um polinômio sem raízes, ó. Então, um polinômio de grau 5 vezes um polinômio de grau 4 é um polinômio de grau 9, tá certo? Então, esse é um polinômio de grau 9 com apenas 5 raízes reais. Tá ok, Luísa? Outra coisa. Chat. Será que... Onde ele tá? Não. Na questão D, x ao quadrado mais 1 está elevado a 1. Então, ela não estaria nessa forma kx menos m elevado a n. Gabriel, vou botar aqui na parte do teorema para você entender. Olha aqui, ó. P é um polinômio não nulo de grau n e ele tem essas k raízes aqui, tá? Alfa 1, 2, 3 e k. Até o alfa k. São as raízes de P. Então, ele pode ser fatorado nessa forma aqui, ó. Se somente C, vale a ida e a volta. Então, dizer que ele é um polinômio de grau n e com k raízes, tá? É equivalente a dizer que ele é dessa forma aqui, ó.
P de x, ele pode ser fatorado aqui. X menos a primeira raiz, x menos a segunda, x menos a késima, elevado a um natural, certo? Tudo isso aqui vezes um polinômio sem raízes. Esse polinômio sem raízes pode ser 1. Ou pode ser x à quarta mais 2. Também. Tá certo? Isso tá claro? Quem me perguntou? Gabriel Carvalho. Tá claro isso? Professora, tá me ouvindo? Ouvindo, pode falar. É que eu queria saber nessa forma que você falou, Sei, do x menos a raiz elevado a um número natural, sei. se dentro desse parênteses o x tiver elevado a alguma coisa que não seja 1, então ele é sempre o polinômio sem a raiz que está multiplicando tudo? Não, não. Porque, por exemplo, esse aqui, ó. Esse é um polinômio que está dentro de parênteses e tem raiz. Certo? Quando é que x ao quadrado menos 3... quando é que isso é zero? Quando que está aqui dentro é zero. Existe valor de x que ao quadrado menos 3 dá zero. Pode ser o x, pode ser a raiz de 3, ou o x pode ser menos a raiz de 3. Então, não é porque ele está dentro do parênteses. Para ser um polinômio sem raízes, ele não pode existir valor de x para que essa conta dê zero. Tá certo? Então, se por acaso ele fosse nesse formato aqui, ó, x ao quadrado mais 3, quando é que x ao quadrado mais 3 é zero? Nunca. Nunca um número ao quadrado, somando 3 unidades, vai dar zero. Um número ao quadrado é sempre positivo, no mínimo zero. Mais 3 unidades, ele não chega no zero. Tá certo? Então, esse é o polinômio sem raízes. Então, o que aquele teorema diz é que todo polinômio pode ser fatorado num formato de x menos uma raiz, x menos alfa 1, que é uma raiz, vezes x menos outra raiz, vezes x menos a terceira raiz, vezes até, vai fazendo esse produto até a késima raiz, vezes um polinômio sem raízes. Aqui, g de x é um polinômio sem raízes. Esse polinômio sem raízes pode ser até 1. Certo? 1? Aqui. Não tem x que a imagem dá zero. Se aqui for 1. Ou pode ser uma coisa do tipo x ao quadrado mais 1. X à sexta mais 7. Qualquer polinômio que não tenha raízes. Então, todo polinômio de grau n pode ser fatorado nessa forma. Tá? Então, esse n1, n2, eu posso botar 5, 7. Aí depende do grau do polinômio. Eu só sei que eu tenho que ajustar esses n's para que essa soma dê o grau do polinômio, tá certo? O grau de g mais o grau de cada um desses polinômiozinhos aqui tem que dar grau n. Tá claro? Entendeu, Gabriel? Tá. Então, a gente viu que se eu perguntar para vocês o número máximo de interseções de um polinômio de grau 2 com uma reta, vocês vão me responder 2. O número máximo de interseções de um polinômio de grau 5 com uma reta, 5. Um número máximo de interseções de um polinômio de grau n com uma reta, n. Tá claro? Certo? No item 4, a gente tem qual é o número mínimo de interseções de um polinômio de grau 2 com uma reta? Quando ele tem grau 2? 0. Isso mesmo, muito bem, a gente já tinha visto isso. E o de grau 5? Mateus disse 1, João disse 1. Por quê? Vocês saberiam me explicar por quê? Porque o número mínimo de interseções de um polinômio de grau 5 com uma reta é 1.
Isso, exatamente, Matheus, por causa dos limites infinitos. Então, vocês já viram com a professora Renata que um polinômio de grau n, deixa eu parar de... Então, um polinômio de grau n, olha aí, x elevado a n. A n vezes x elevado a n, mais a n menos 1 vezes x elevado a n menos 1, mais a 2 vezes x ao quadrado, mais a 1 vezes x, mais a 0. Tá certo? Vocês viram que, na realidade, quando a gente faz o limite, né, quando x tende a infinito ou menos infinito, todas essas parcelas aqui se tornam insignificantes perto de qual parcela? Dessa daqui. Tá certo? Então, no infinito, quem manda é essa daqui. Vocês viram isso, pessoal? Muito bem. Então, se a gente tem um polinômio de grau 2, de grau par, tá certo? Então, constante vezes x elevado a um número par aqui. Vamos botar 2. Tá? Números positivos ou negativos ao quadrado têm o mesmo sinal. Certo? Então, se esse k for positivo, vou botar aqui 5. Isso daqui, quando o x tende a mais infinito, essa conta vai para mais infinito. Quando o x está negativo, grande, isso aqui está positivo, grande. Isso também vai para mais infinito. Então, eu tenho que o limite disso tudo, quando o x tende tanto a infinito quanto a menos infinito, desse limite aqui é mais infinito. Indo para mais ou menos infinito aqui, isso aqui vai para mais infinito. Tá certo? Agora, quando o grau é ímpar, então eu tenho grau ímpar x elevado a 3. Quando x vai para infinito, ou seja, isso positivo, ele ao cubo vai positivo. Mas quando x vai para menos infinito, ao cubo vai para menos infinito. Então, troca. Então, os limites infinitos são trocados, tá certo? Vai depender do sinal dessa constante aqui, se é 2 ou se é menos 2. Tá multiplicando antes. Vai depender do AN. Tá certo? Mas vai trocar, vai. Então, quando o grau é ímpar, os limites infinitos são trocados, tá certo? Se no mais infinito ele está crescendo aqui, no menos infinito ele está aqui. Então, pelo menos uma vez ele tem que cortar o eixo x. Isso está claro? Quando o polinômio tem grau par, pode acontecer o quê? Sem problemas nenhum. Como os limites infinitos são iguais, o mais infinito, olha aqui. Eu não sei o que acontece aqui, mas se esse for para mais infinito, quando o x vai para menos infinito, esse aqui também vai para mais infinito, quando o grau é par. Grau par. Então, pode acontecer dele não encostar no eixo x, mas pode acontecer de encostar. Pode ou não. Então, quando o grau é par, eu posso ter um polinômio sem raízes, mas quando o grau é ímpar, eu tenho pelo menos uma raiz. No mínimo, eu sei que vai ter uma raiz, no mínimo. Tá claro, pessoal? Vocês entenderam isso que eu acabei de falar?